Você sabia? Super Mario 128 foi o último jogo Shigeru Miyamoto dirigiu, ou pelo menos seria se o seu desenvolvimento fosse concluído. O desenvolvimento de Mario 128 tem sido um tema polêmico e confuso, com muita desinformação online. Para esclarecer as coisas, Did No Gaming pesquisou em centenas de revistas, sites japoneses traduzidos e até entrou em contato com um dos melhores programadores do Miyamoto, Giles Godard, que falou sobre o projeto. Mario 128 não foi apenas um jogo com um desenvolvimento linear, foi na verdade vários protótipos de vários EADs como parte de um grande projeto. Você pode pensar que isso soa incomum, mas é da mesma forma que Mario 64 foi feito. De acordo com Godard, esse processo de desenvolvimento multiprotótipo foi exatamente como todos os outros protótipos e jogos eram criados na Nintendo EAD. Então vamos entrar de cabeça no desenvolvimento de uma década de Mario 128, se esclarecer tudo. Na E3 1996, logo após o desenvolvimento de Mario 64 foi completo, Miyamoto revelou que uma sequência já estava a caminho. Miyamoto disse: "Eu não consegui colocar tudo no Mario 64 que eu realmente queria, então decidimos continuar trabalhando em uma sequência que levará cerca de 1 ano e meio ao menos." Mais tarde ele acrescentou que o jogo está usando apenas cerca de 60% do poder de hardware do N64. Entende? Há mais que poderíamos fazer, então decidimos guardar essas ideias para da próxima vez. Ao longo de muitas entrevistas, Miyamoto explicou que Mario 64 usou apenas uma fração do potencial do 64 porque as ferramentas e o hardware nele não foram feitos pela própria Nintendo. Eles foram realmente desenvolvidos por empresas americanas como Silicon Graphics Inc., que deu Nintendo manuais de instruções escritos em inglês. Como resultado, os programadores japoneses da Nintendo não puderam aproveitar ao máximo as capacidades do N64 em sua primeira onda de jogos 3D. De acordo com Miyamoto, todo esse poder inexplorado poderia ser usado para tornar os inimigos mais inteligentes. Então, na sequência, os inimigos reagiriam aos ataques de Mario de maneiras mais variadas e interessantes. Mario 128 utilizaria iluminação e efeitos especiais como visto em Ocarina of Time, um jogo que rodava na engine de Mario 64, mas com 90% da potência do N64. Miyamoto também planejava aproveitar da nova tecnologia 64, o 64DD, que era um acessório para CD e sua capacidade de armazenamento extra. Miyamoto mencionava frequentemente o 64, capacidade de leitura e gravação do DD, dizendo que ele estava usando isso para fazer um novo tipo de jogo. A outra grande característica do DD era acesso à internet, que combinado com a leitura, função leitura e gravação, poderia ter realmente revolucionado o Mario 3D. Outra maneira que Miyamoto queria revolucionar Mario 3D era ressuscitando Luigi, que infelizmente foi cortado de Mario 64 no final do desenvolvimento. Miyamoto foi determinado a trazer Luigi de volta à vida na sequência, mas não apenas como uma função de multiplayer. O modo um jogador de Mario 128 foi construído em torno do conceito de controlando Mario e Luigi simultaneamente. Miyamoto nunca explicou totalmente os específicos, mas presumivelmente isso significaria separando Mario e Luigi para bater interruptores e resolver quebra-cabeças, e outras vezes trabalhando juntos para empurrar os blocos e combinar suas habilidades em outras situações únicas. Em outras palavras, provavelmente foi algo como Pikmin 2 ou Resident Evil 0, jogos onde o jogador controla dois personagens às vezes juntos e às vezes separadamente, com a capacidade de mudar de um personagem para outro ao toque de um botão. No início de 1998, Miyamoto disse a repórteres que Mario 128 estava no meio de desenvolvimento e que ele tinha um protótipo com Mario e Luigi em sua mesa. Ele acrescentou brincando que o jogo final pode ter arte da Caixa Verde em homenagem a Luigi. Ele também garantiu aos fãs que Mario 128 terminou rapidamente quando sua equipe dedicassem seus esforços a isso. Mas primeiro eles precisavam encerrar desenvolvimento em Zelda 64, que na época estava programado para ser lançado cerca de 6 meses depois. Infelizmente as coisas não correram como planejado e 6 meses de finalização Zelda virou 1 ano e meio, deixando Mario 128 para juntar poeira à mesa de Miyamoto. O desenvolvimento parou por completo, principalmente porque Miyamoto insistiu em dirigir o jogo pessoalmente.
Isso foi em um momento em que ele já tinha suas mãos cheias supervisionando cerca de 10 outros jogos incluindo a série Mario Artist e Star Fox 64, eventualmente, ele percebeu que ele tinha mordido mais do que ele pode mastigar e admitiu isso no final de 1998 dizendo, o protótipo de Mario 2 foi mantido na minha mesa e permanece intocado, Luigi e Mario estão correndo na demonstração que tenho, originalmente eu queria fazer isso para o sistema DD, mas não toquei nele por causa de Zelda. Talvez eu possa pedir um diferente grupo para trabalhar nisso para mim ou talvez nós poderia trazê-lo para um novo sistema, mas agora eu não sei. A essa altura Mario 128 tinha perdido a oportunidade de lançamento no primeiro console 3D da Nintendo e imagens do protótipo de Luigi nunca foi tornado público, mas Miyamoto não estava pronto para desistir. Então quando Ocarina of Time foi lançado em final de 1998 ele voltou sua atenção para Mario 128 com uma enxurrada de novas ideias. O desenvolvimento foi oficialmente mudado do 64DD para o GameCube e ao longo dezenas de entrevistas Miyamoto revelou pedaços de informação sobre a nova direção que o jogo estava tomando. Quando Nintendo Power perguntou se Mario 128 acomodaria 2 jogadores, ele disse que seu time estava na verdade explorando 4 jogadores em tela dividida, o que exigiria um novo sistema de câmera, mas Miyamoto garantiu fãs, ele estava à altura do desafio. A revista oficial da Nintendo e outras fontes respeitáveis rumores internos que além de Luigi, Peach e Toad também seriam jogáveis. 2 funcionários que trabalharam em Mario 64 disseram que Yoshi foi abandonado durante desenvolvimento e foi planejado para retornar na sequência. As alegações tornaram-se mais credíveis quando partes de Yoshi invisíveis, incluindo um ovo de Yoshi em Wet Dry World, foram descobertos nos dados internos de Mario 64. Alguns anos depois, a partir do final de 1999, Miyamoto começou a expressar frustração com a reputação de Mario como um jogo infantil. Ele originalmente fez o personagem como um típico homem de meia-idade nos anos 80, mas nos próximos 2 décadas o departamento de marketing da Nintendo gradualmente o transformou em um personagem mais bobo voltado principalmente para crianças. Como resultado, tornou-se comum crianças japonesas sentirem que cresceram para jogar Mario quando chegavam no ensino médio. Então ele declarou que Mario iria parar usando o sinal de paz ou sinal de vitória, mesmo sendo considerado marca registrada dele na época, e não ia mais ficar sorrindo e rindo sem motivo. Isso era coisa de criança. Miyamoto deixou claro que Mario 128 teria gráficos mais maduros. Ele até concedeu algumas entrevistas para Playboy provar, prometendo que Mario 128 entregaria uma nova experiência. Na Space World 2000 no Japão, Miyamoto finalmente deu ao público sua primeira espiada em Mario 128, mas não era seu antigo protótipo de Luigi. Em vez disso, ele exibiu um novo protótipo dirigido por Yoshiaki Kozumi que serviu como assistente de direção de Miyamoto em Mario 64. O jogo tinha 128 Marios correndo em um tabuleiro de jogo 3D gigante, carregando blocos e empurrando uns aos outros para fora da borda, e no fim o tabuleiro explodiu em uma pizza gigante. Na época foi apresentado como uma tecnologia demo chamada Mario 128, demonstrando as capacidades do novo console da Nintendo GameCube, mas Miyamoto disse mais tarde a Nintendo Power e outras fontes que mesmo que certos elementos da demo foram parar em Pikmin, e ainda estava em desenvolvimento como seu próprio jogo. Nos próximos anos a equipe de Miyamoto explorou ideias diferentes, co-desenvolvendo 2 protótipos separados. Um foi referido como o Mario 128 Projeto e o outro foi uma evolução da demo do mundo espacial chamada Projeto dos 100 Marios. Enquanto isso, Yoshiaki Koizumi foi colocado encarregado de um terceiro projeto de Mario que finalmente seria lançado em 2002 como Super Mario Sunshine. Nos próximos anos Miyamoto continuou a tranquilizar os fãs que ambos projetos Mario 128 estavam se desenvolvendo e um deles acabaria como sequência direta de Mario 64 no GameCube. Agora 7 anos depois em desenvolvimento, Mario 128 era esperado para ter uma exibição na E3 2003, mas o evento veio e passou sem Mario aparecer. Miyamoto mais tarde afirmou que 128 se ausentou para evitar que outros desenvolvedores roubassem as ideias revolucionárias do jogo. Ele disse, com Mario 128,
Eu estive desafiando muitas coisas sem precedente, coisas não encontradas nos videogames existentes. Essas novas ideias podem perder seu frescor ou ser imitadas quando se tornarem públicas, então nós temos que ser extremamente cuidadosos ao discutir essas coisas. Eu estive sentindo a pressão que tenho para completar esse projeto. Ele mais tarde disse à revista Jogos Eletrônicos mensalmente que se ele não mostrasse o jogo algum momento de 2004 ele se consideraria um fracasso, mas novamente 2004 veio e se foi. As atualizações diminuíram a nada até na E3 do ano seguinte, quando Miyamoto disse aos repórteres Mario 128 pode não lançar no GameCube. Afinal, depois de não dirigir um jogo por 8 anos desde Mario 64, ele também admitiu que estava lutando como o único diretor logo depois que Miyamoto anunciou que estava fazendo uma pausa indefinida no desenvolvimento do Mario 128. Nos próximos anos sua equipe continuou experimentando e construindo novos protótipos, mas Miyamoto tinha claramente perdido entusiasmo pelo projeto que ele desviou atenção ao seu trabalho como produtor supervisionando o desenvolvimento de jogos como Twilight Princess, Wii Sports e Super Paper Mario. Enquanto isso, Yoshiaki Koizumi e a equipe do Sunshine abriu um novo escritório em Tóquio e tomou controle projeto sem Marios, depois de passar 3 meses retrabalhando o protótipo para acontecer em um planeta. Miyamoto deu a Koizumi sua bênção para iniciar o desenvolvimento sobre o que se tornaria Super Mario Galaxy. Para a decepção de milhões de fãs, Super Mario 128 foi finalmente declarado morto em 8 de março de 2007. Em seu discurso Conferência de Desenvolvedores anual, Miyamoto deu um relatório final sobre a sequência direta de Mario 64, um jogo que 10 anos atrás ele disse que levaria apenas 1 ano e meio para fazer, colocando de forma simples o gameplay de sair por aí controlando mais de 100 personagens com IA tornou-se pequeno e o design das fases virou Mario Galaxy. Fim da história. Depois que os repórteres pararam de perguntar sobre Mario 128 e Miyamoto parecia feliz em nunca mais falar sobre isso, no entanto, a verdade parece ser mais complicada. Sem Marios, um projeto dentro Mario 128 virou Pikmin e Galaxy, mas todo o resto. O conteúdo não utilizado de Mario 64, o protótipo do Luigi e todos os outros protótipos com os quais sua equipe mexeu para mais de uma década. Alguns dos conteúdos não utilizados como Luigi voltou em Mario 64 quando foi relançado no Nintendo DS. O protótipo Luigi possivelmente passou a inspirar o fim da missão do Café e Majora's Mask. Mais tarde, serviu como a base para a campanha a la Mario Luigi no Pikmin 2. Yoshis montáveis encontraram um lar ao Sunshine e a campanha cooperativa para 4 jogadores terminou no Super Mario 3D World. É difícil dizer definitivamente o que aconteceu com os gráficos mais maduros, mas o sinal de paz acabou sendo banido de Mario Sunshine, bem como nos jogos Galaxy. Dito isso, finalmente retornou em Super Mario Odyssey. No fim, a única coisa liberada para o público realmente chamado Super Mario 128 foi uma partida de evento encontrada em Smash Bros. Melee, mas pequenos pedaços de 128 foram parar em outros jogos que Miyamoto produziu e todos aqueles incontáveis protótipos de Mario como Sunshine 2 no Wii e provavelmente irão influenciar futuros jogos da Nintendo de maneiras que nem vamos perceber. Se você gostou do vídeo, de um like para ajudar e se inscreva. Até a próxima!